E agora nós vamos falar sobre óleos essenciais. O que são? São extratos naturais, super concentrados, extraídos principalmente por método de destilação a vapor ou por prensagem a frio das flores e plantas. Eles são usados para fins terapêuticos e estão em alta no momento. Você já deve ter ouvido falar bastante. Aqui no Santa Receita a gente já falou bastante, não é? É por isso que existem muitos mitos sobre eles. E para esclarecer o que é mito ou verdade sobre os óleos essenciais e ainda nos ensinar a fazer um roll-on, gostou, com fins terapêuticos para a gente colocar na bolsa assim e usar? Recebo a química Fernanda Honorato. Fê, seja bem-vinda! Oi, Abi, tudo bem? Tudo que ótimo. prazer enorme estar aqui. Prazer muito obrigada. É nosso, sempre, viu? Obrigada, de verdade. Também é. E eu recebo muito carinho do pessoal. Ai, que bom. Muitas perguntas, assim, é maravilhoso. Ai, a gente de fica verdade, feliz, viu? De ter esse feedback, é ótimo. É muito importante pra gente, viu? E o pessoal tem muita dúvida a respeito sobre esse assunto mesmo que a gente vai falar hoje. Tem, né? Porque existe uma popularização do assunto, mas existe ainda muitas dúvidas, né? Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso para esclarecer para o pessoal. Gostei. Então eu já vou fazer assim, eu vou fazer a pergunta, aí você responde, aí tem a plaquinha e tudo, daí você conta pra gente, tá? Bom, pode deixar. Então vamos lá. Para a primeira, ao comprar um óleo essencial, é preciso fazer um teste de autenticidade? Ah, já ouvi alguma coisa assim, ó. Pingar uma gota no papel e se manchar significa que é verdadeiro. Isso é mito ou verdade? E aí, Abi? E aí, eu tô na dúvida. Olha, é mito. É mito! Sabe por quê? Existe muita coisa por trás dessa questão de autenticidade. E pingar no papel, na verdade, vai trazer, assim, muitas vezes uma resposta duvidosa para o pessoal. Porque, por exemplo, o óleo essencial de vetiver. Se você pingar, ele vai ficar marrom, ele vai criar uma mancha escura. Então depende muito do óleo essencial, de onde ele foi extraído, ele vai criar ele não vai evaporar tão facilmente, ele não vai simplesmente ficar incolore, como a gente imagina. Então a principal dúvida que o pessoal tem é assim, se é puro, sim, ou se não é essência, né? Tem essa questão, né? Se não tá misturado e tudo mais. E a gente fala até às vezes pelo preço, sabia? Eu sou bem dessas. Às vezes eu vou olhar e falo assim, não, acho que isso aqui não deve ser de verdade, não. Não deve ser um óleo essencial puro, que às vezes, até o que a gente compra lá fora, muitas vezes existe uma mistura. Isso tem que estar identificado no rótulo. Então, o que é assim, o que é mais fácil para a pessoa saber? É a questão de procedência. É procurar realmente saber a respeito daquela marca, perguntar, saber, questionar, verificar os selos que aquela empresa tem para receber um respaldo e achar um pouco estranho com relação a essa questão realmente se algo foge muito do valor que é praticado geralmente. E uma outra coisa, Abi, é o seguinte, se for essência, porque assim, óleo, tanto óleo vegetal quanto óleo essencial, é óleo. Então, ele não vai se misturar na água pura. Tá. Se eu pingo o óleo essencial, quem pingar vai perceber que forma umas gotículas separadas na água. Se eu pingo uma essência, ela também não se mistura muito bem, mas ela vai turvar a água. Então, com relação a essa questão, eu consigo perceber mais ou menos isso. O óleo essencial, ele vai dividir essas gotículas, vai ficar pequenas gotículas na água, e o óleo vegetal, se estiver misturado, vai formar umas gotas maiores. Entendi. Mas a melhor forma de saber realmente é buscar informação de procedência sobre essa questão da empresa, do importador, de quem traz realmente e tudo mais. Então é mais fácil assim. Boa. Buscar essa informação. Boa, gostei. E a minha dúvida também é assim, por exemplo, se a gente vai colocar, nem sei se eu tô pulando ela aqui, mas que veio na cabeça e não esqueço. Se eu vou colocar ela aqui, por exemplo, no difusor, se é essência eu ponho mais gotas, se é óleo menos gotas? Isso é perfeito, essa pergunta. Porque eu tenho dúvida. Se a essência, a concentração de ativos, vamos dizer assim, é bem menor. Então, os ativos aromáticos, o que eu tenho aí ali basicamente são os ativos aromáticos. Eu preciso de uma quantidade muito maior para exalar o aroma. Então, eu coloco muito mais quando é essência, só que ela vai ter a funcionalidade de cheiro, de aroma. Ela não tem essa funcionalidade terapêutica que os óleos essenciais têm. Porque, na verdade, eu extraio da planta aquilo, né, as bolsinhas dos ativos que cada planta tem, eu extraio
dessas plantas aromáticas e tem um óleo essencial. Quando eu faço a essência, eu pego essas moléculas de cheiro. Então é o ela cheirinho simplesmente só. vai ter um cheiro agradável, que vai imitar muitas vezes o cheiro do óleo essencial, só que ela não vai ter essas propriedades terapêuticas, os ativos, que tem essa afinidade com as nossas células e tudo mais. Boa. Então existe uma diferença. Quando eu uso o óleo essencial aqui, Abi, eu coloco uma quantidade muito menor. Porque ele é mais forte E também. tem uma dica importante que o pessoal às vezes não sabe, de colocar um pouquinho de água também. Eu ajudo a diluir um pouco, eu ajudo a exalar ele um pouco melhor, ele vai soltar um pouco mais. Boa. Então aí também eu ajudo nessa questão de aromatizar o ambiente. Gostei. Vamos para a nossa próxima pergunta. Os óleos essenciais sempre devem ser diluídos antes de serem aplicados na pele. E é aí? mito ou verdade? O que você acha? Eu já ouvi falar que não pode aplicar de jeito nenhum. Até já ouvi isso. Então, mas é mito com relação à questão, assim, quando eu realmente falo, quando eu afirmo 100%, e isso não acontece, sabe por quê, Abi? Principalmente óleo essencial de melaleuca e de lavanda, eu consigo aplicar direto na pele porque existe um ativo nesses óleos que fazem uma, vamos dizer assim, né, uma cura na parte da pele mesmo, na parte cutânea. Então, eles têm esses ativos que ajudam a ter essa funcionalidade, às vezes de uma alergia ou de algo assim, mas eu sempre tenho que consultar realmente o terapeuta, o aromaterapeuta. Pessoal, se tem dúvida com relação a isso, ninguém melhor do que o especialista para tirar essas dúvidas. Boa, para dizer como usa. O que acontece, Abi? A maioria dos óleos essenciais, existe essa questão da concentração muito alta, então ele vai causar uma certa alergia e tudo mais. Sabe por que principalmente a gente não usa direto na pele? Os óleos essenciais, ele não tem uma boa absorção pela pele, ele não atravessa a pele realmente para atingir as células. Ele tem, na verdade, uma função metabólica que a gente fala. Só que ele precisa geralmente de um óleo carreador porque ele vai levar essas moléculas para a célula. Ele, por si só, ele não tem facilidade de penetrar a pele em si. Então ele não entra. Por que eu uso ele na superfície? Quando eu tenho algum problema cutâneo, eu uso ele para tratar aquele problema. Quando eu preciso realmente ter uma absorção cutânea, eu tenho, nesse caso, que usar um óleo carreador que vai penetrar as barreiras da pele, entrar e daí ele vai procurar a célula que ele tem mais afinidade. Então é por isso que eu não uso geralmente, a não ser que eu tenha realmente essa necessidade cutânea, né, de algum problema na pele mesmo. Boa. Os óleos essenciais colaboram com o tratamento de algumas doenças. E aí, verdade ou mito? Esse é Isso verdade. É verdade. Muito bom. Ele já é comprovado isso e as pessoas usam realmente por causa desses ativos, Abi. Então, cada planta, ela vai ter... As plantas, elas têm, assim, pode ter até 400 componentes presentes nela que vai ajudar nessas funções. Então, ela vai realmente, muito da nossa farmácia convencional que a gente conhece, foi inspirado nesses ativos da natureza. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é a concentração deles e cada óleo essencial, cada planta vai ter essas bolsinhas com esses ativos, com esses componentes que vai ajudar em certas funções. Por isso que a gente precisa saber exatamente para que ele serve. Para que ele serve. Boa. Óleos essenciais e óleos vegetais possuem as mesmas propriedades? Mito ou verdade? E aí? E aí? E aí? Mito. É mito. Isso é uma dúvida que o pessoal tem bastante e nos perguntam muito. Essa questão da diferença entre óleos essenciais e óleos vegetais. Porque se eu falo assim, olha, eu tenho um óleo essencial, por exemplo, de canela e tenho um óleo vegetal de canela. Então, qual que é a grande diferença, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos, que nem você falou, né? Por destilação, geralmente tem outras formas, depende muito se é da semente, se é da folha, se é da flor, se é da raiz, de onde eu tô extraindo, mas geralmente é destilação que é feito, né? Então, eu carrego, na verdade, essas moléculas aromáticas. Então, eu concentro, por isso que a gente fala assim, muitas vezes, 1 tonelada de rosa, eu faço 1 ml de óleo essencial. Porque a concentração, o que existe ali em cada planta é pouco, só que a concentração é muito alta.
Então eu pego essas moléculas que estão nessas bolsinhas e transformo em óleos essenciais. Os óleos vegetais, que a gente fala que tem uma fisiologia, né, que é mais para aplicação na pele e tudo mais, eu faço por prensagem de plantas que têm esses ácidos graxos. Entendi. Entendeu? Então, plantas que já têm na sua composição óleos, então eu faço a extração geralmente por prensagem a frio, de preferência, para não degradar. Então eu já faço essa prensagem e já tiro. Então aí existe essa diferença grande. Boa. Aqui eu tenho uma concentração enorme e por isso que a gente fala que óleos vegetais são carreadores. Que eles vão carregar, eles têm muito mais afinidade com a pele. Massagens e tudo mais, né? Verdade. É feito com óleos vegetais, geralmente. E daí eu misturo os óleos essenciais, né, numa porcentagem segura, vamos dizer assim, para que eu possa utilizar esses princípios. Gostei. Vamos para mais uma. Posso usar... Ah, não. Essa aqui. Gostei, vou escolher um aqui. Nenhum óleo essencial pode ser ingerido. Já ouvi isso. Não pode de jeito nenhum, já ouvi. E aí, mito ou verdade? Não sei. É mito. Porque se é tanta coisa boa, como é que eu não posso ingerir? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço, sem orientação. Sim. Mas existe, existem florais que são feitos com óleos essenciais. Então, dependendo da concentração que eu tenho e com uma orientação de um terapeuta, eu consigo ingerir, porque eu preciso muitas vezes que ele vá direto para o trato digestivo, ou tratar algo que eu preciso realmente dessa ingestão. Ou tratar um refluxo, ou algo que eu preciso realmente que ele passe. Então aí eu posso, desde que eu tenha orientação, concentração, saiba a procedência e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de ingestão realmente, porque é uma concentração muito grande. E aí eu tenho que tomar cuidado quanto eu tenho que fazer. Porque aquela questão que a gente fala que a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, é exatamente isso, é essa concentração. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é porque saiu da natureza, foi extraído de planta, que eu não tenho que tomar esse cuidado. Exato, não vai sair tomando nada aí, Exato, são compostos químicos que eu tenho aqui, um montão deles. Agora a gente vai aprender a fazer, lembrando que tem 3 receitinhas aqui, ela vai ensinar uma pra gente agora. Um rolon de tratamento, que é muito legal. Que a gente pode deixar na bolsa, né? Pra gente usar algumas vezes durante o dia, né? A gente gosta muito, exatamente, porque eu consigo usando durante o dia o rolon e ele é prático, fácil de fazer, fácil de carregar. E assim, tem uma finalidade e assim, eu consigo obter coisas maravilhosas com ele, Abi. Gostei. E acho que o pessoal até já viu, né? Tá na moda mesmo. Muito. Quer fazer o respiratório? Pode ser. Vamos lá. Vamos fazer. E hoje em dia, né, que a gente tá com tanto problema respiratório. Problema ainda, frio, né? Frio, essa mudança de tempo. Então, fica todo mundo meio, né, com rinite, sinusite, esses problemas de saúde. Vamos fazer esse daqui. Então vamos. Para rinite, sinusite, congestão nasal. Isso. A gente vai usar, pessoal, esse rolon. Sabe? A gente compra pronto, assim, né? Compra assim. Eu costumo recomendar que ele seja de vidro, que ele seja âmbar, para não ter interferência da luz. Existem os transparentes, existe de plástico, mas assim, o melhor é esse daqui. Ele vai vir com essa bolinha, que é ela, na verdade, que eu uso para transferência, né? Então eu vou tirar a bolinha, tá, pessoal? Legal. Eu vou abrir ele desse jeito, tá? E nós vamos colocar 10 ml de óleo vegetal de semente de uva. Então tá aqui. É o nosso óleo carreador. Eu tô usando semente de uva, pessoal, porque ele é um dos melhores óleos para absorção cutânea. É um dos óleos mais usados realmente para massagem. Ele é um dos óleos mais finos. Então ele absorve facinho. Então ele leva bem rapidinho esses óleos essenciais para a corrente sanguínea e para as células. Então a gente vai estar usando, ó, 10 ml dele, mais ou menos. Aí vai 3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta aqui. Cheiro bom. Gente, tenham em casa esse óleo essencial de hortelã-pimenta, porque para esse problema, para dor de cabeça, dor de cabeça, ele é fantástico. Às vezes, quando você tá com aquela canseira mental, ele ajuda muito, muito mesmo. Gostei. Então, 3 gotinhas dele. Depois, 1 gota de óleo essencial de cânfora. Isso, cânfora a gente vai usar só uma gotinha mesmo, porque ela é bem forte, né? Bem forte.
Então a gente vai usar só uma gotinha. Tanto, Abi, que muita gente utiliza a cânfora para fazer inalação, né? Ferve a água, joga umas gotinhas ou joga pedrinha de cânfora, cobre a cabeça e fica inalando um tempo para ajudar também a limpar. A limpar, então, descongestionar. Exato. E 2 gotas de óleo essencial de limão siciliano. Ai, mas vai ficar então, cheiroso. Tá aqui. Aí fica maravilhoso para usar. Maravilhoso. Fica muito bom. Eu acho que o pessoal vai gostar, viu? Ai, eu já tô adorando. Aí eu vou homogeneizar bem, tá, pessoal? E faço a transferência aqui pro rolon. E aí eu posso passar onde, Fê? Então, eu vou mostrar, porque esse aqui do trato respiratório, Abi, ele tem, assim, uns locais bem específicos pra gente estar usando, pra gente ter o efeito bem bacana dele, tá? Esse daqui especificamente, eu uso nessa região aqui da testa, o T mesmo. E eu uso aqui também na pontinha do nariz. Porque daí você sente bem da pontinha. Isso, pessoal. E eu vou realizar a massagem. Realizo a massagem aqui, realizo aqui. Nossa, que cheiro Posso bom. passar no pescoço também, nos ombros e na sola dos pés. A gente sempre orienta assim. E o pulso também é uma região muito boa para você estar sempre respirando. Eu quero. E o que eu faço, Abi? Eu trouxe até pro pessoal ver. Nossa, que delícia. Não sei se você conhece esse roller. Já vi. É um roller, a gente chama de roller, pessoal. É uma pedra natural, essa aqui é a jade. Para esse tipo de funcionalidade, para utilizar com esse rolon, é muito legal. Eu vou usar para fazer a massagem nessa região. Ai, que legal. Então ajuda a soltar. Sabe quando fica preso? Parece que não solta, eu fico com uma dor de cabeça. Então, tem um problema, e né? Onde fica que aquelas acho desse pra placas. comprar? Olha, na internet acha, tá? E em casas de produtos naturais alguns têm. E não tem só dessa pedra. Os orientais usam muito. Que legal. Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas usam muito porque ajuda muito também na questão de estética, é verdade. Eu sabia que eu tinha visto isso em algum lugar. É de estética. Então, por exemplo, se eu uso um óleo de rosa mosqueta, que ajuda, né, no viço da pele e tudo mais, faço associação de gerânio ou de rosa mesmo, e pode fazer à noite a massagem com ele. Adorei. Fica maravilhoso. É maravilhoso. Amei. É muito legal. Fê, eu amei. Você de casa? Aí eu vou fazer essas receitas aqui todas, que eu adorei. Ficou maravilhoso, não ficou? É uma delícia de usar. Gente, pessoal, façam um rolon. Você vai Quem amar. tiver dúvida, pode perguntar. Toda. Maravilhoso. E as receitinhas vão estar lá no Instagram, né, Abi? Todas lá, então o processo é o mesmo. Então aproveita, entra no nosso Instagram e segue também a Fê, maravilhosa. Ó, o telefone é o 19 99658 3495 e o contato dela é contato@burlesquecosméticos.com.br. Tem o Instagram também. Burlesque Cosméticos. Ai, e se o pessoal linda. tiver dúvida, Abi, sobre onde comprar, onde encontrar, pode entrar em contato com a gente também. Legal. Tá? E a gente preparou algo muito especial, que tiraram muitas dúvidas a respeito daquelas águas saborizadas, aromáticas. Então a gente preparou um e-book para o pessoal. Ai, que legal! Sobre várias águas e as funcionalidades, para o pessoal poder entrar em contato. Gostei, então aproveita, já segue, já fala com ela já. Ai, adorei. Obrigada, Abi. Espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza, sempre. Obrigada, Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.